Olá, pessoal. Meu nome é Ian Freitas de Souza, sou aluno do curso de doutorado em Estado e Sociedade da Universidade Federal do Sul da Bahia. Esse é mais um seminário da disciplina Pluralismo Jurídico, ministrada pelo professor doutor Roberto Rabani. Essa apresentação faz parte do seminário final da disciplina, onde a proposta é que a gente aproxime o pluralismo jurídico do nosso objeto de pesquisa. E aqui eu adianto para vocês que a minha pesquisa ela permeia o universo dos conflitos e violências no campo, na região de Porto Seguro, entre as décadas de 70 e 90. A minha apresentação, eu construí uma narrativa onde eu vou inicialmente apresentar algumas questões conceituais que são importantes para o universo da minha pesquisa, apresentar um pouco dessa proposta e depois dialogar com as aproximações que são possíveis. E aí também permeia a questão das potencialidades e também dos limites. Primeiro, a questão dos conflitos, e aqui eu apresento um conceito do Zapparoli, 2009, onde na psicologia o conflito ele pode ser visto como estado provocado pela coexistência de dois estímulos que disparam reações mutuamente excludentes. Eu explico esse conceito um pouco relacionando com o meu objeto de pesquisa. Como eu citei anteriormente, eu trabalho com crimes e violências contra poceiros aqui em Porto Seguro, especificamente na região de Vale Verde, com base na intervenção de uma empresa madeireira chamada Brasil Holanda, Bralanda, que foi responsável durante essas décadas por um extrativismo predatório, o que fez com que a gente perdesse aqui na região aproximadamente 60 mil hectares de mata, inclusive preservada. Hoje a gente tem muitos estudos relacionados à área da biologia, pensando as consequências e os impactos da presença dessa empresa para a nossa preservação aqui, mas ainda existem alguns limites pensando os impactos sociais. E aí essa empresa, ela foi responsável por práticas como de grilagem e também por contratar agentes para poder expulsar ou basicamente por chocar com os interesses dos poceiros que existiam ali na região de Vale Verde. Então, essa existência também, e a consequência foi o resultado como assassinatos e diversos outros crimes a mando dessa empresa contra esses poceiros. E aqui nesse conceito dos Zapparoli, sobre o que seriam esses conflitos, a gente percebe que ele coloca que é um estado provocado pela coexistência de dois estímulos que disparam reações mutuamente excludentes. E a gente percebe que esses dois agentes eles tinham interesses excludentes. Os poceiros queriam o direito, né, de estar ali, de produzir naquela propriedade que é improdutiva, já que, inclusive, eles estavam ali há mais tempo, e a empresa Bralanda ela tinha o seu interesse de praticar o seu extrativismo, e isso se esbarrava com a existência daqueles poceiros. Então, por várias formas e de vários modos, utilizando inclusive a força física, psicológica, que ela se bate de frente com esses interesses dos poceiros. Então, o interesse dessa empresa bate de frente com o dos poceiros e, consequentemente, se exclui, assim como dos poceiros bate de frente com a da empresa e também, consequentemente, se exclui. E aqui eu tramito pelo conceito também de violência, porque essa foi uma realidade muito existente nessas relações e nesses conflitos de um grupo contra outro. Nesse sentido, o grupo que emanava o poder, e esse poder vai ser feito de várias formas, com a demonstração da própria violência física e psicológica, vai ser a empresa Bralanda contra esses poceiros. Então, a violência pode ser definida por Minayo e Souza, 98, que assim o fizeram. Qualquer ação intencional perpetrada por indivíduo, grupo, instituição, classes ou nações dirigida a outrem que cause prejuízos, danos físicos, sociais, psicológicos e espirituais. É muito do que eu acabei de falar para vocês, relacionando ao conceito de conflitos do Zapparoli. E, nesse sentido, a violência é definida como o uso intencional da força ou do poder, real ou ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação, e isso é uma afirmação da OMS em 2002. Então, todos esses conceitos aqui vão permear o universo da minha pesquisa. Basicamente, eu estou ainda caminhando para concluir o primeiro ano do doutorado, estou nessa fase aqui de pensar as contribuições das disciplinas
para o universo teórico, conceitual, metodológico do meu objeto de pesquisa, ao mesmo tempo que a proposta em eu me matricular na disciplina de pluralismo jurídico é basicamente também pensar esse universo e como ele pode ou não ser aplicado ou ser utilizado. E aí é pensar os limites e também as possibilidades. Então, nesse sentido, a violência e o que é desencadeado a partir dela, e todas as interpretações a partir dela, e também os conflitos, aí são base estrutural para pensar o meu problema de pesquisa, já que essa relação entre essa empresa, a Brasil-Holanda, entre as décadas de 70 até 90, com relação entre os poceiros, é um conflito de grupos com interesses divergentes que automaticamente se excluem, como foi colocado. E aqui, essa violência se encaixa aí, se enquadra no universo da realidade dos conflitos no campo, da violência no campo, que não é algo do presente, não é algo do momento. A questão dos conflitos no campo, eles atravessam aí vários séculos, principalmente com a chegada dos portugueses no Brasil. É que a gente vai poder perceber aqui no território brasileiro as primeiras questões problemáticas relacionadas a esses conflitos no campo. Então, no Brasil, a violência no campo tem suas raízes no passado colonial. E aí a gente pode pensar inicialmente como essas questões das terras elas eram distribuídas, com as primeiras divisões geográficas, políticas e sociais que eram feitas sobre as terras. Nós pensamos aí a própria questão das capitanias hereditárias. E nesse sentido, automaticamente excluía aqueles que realmente eram detentores do direito de ter aquelas terras e dava os privilégios àqueles que eram estrangeiros e que vieram fazer a colonização, fazer a exploração, e isso foi desencadeado de forma que o próprio termo do conceito capitania hereditária significava que esses que se apropriaram de terras que não eram originalmente suas, passariam essas terras para os seus posteriores, para os seus filhos, para os seus netos, e assim consequentemente. Então, além do genocídio indígena e da tragédia homicida que foi a escravidão, o país se muniu durante os séculos XIX e XX de instrumentos legais para privar os povos. Evoluindo a própria existência das capitanias hereditárias, a gente tem aí um tempo depois, em 1850, a Lei das Terras, promulgada por Dom Pedro, e isso era basicamente uma questão estratégica, pensando a Lei Eusébio de Queiroz. Por quê? Como foi colocado aqui, no Brasil foi uma realidade não só de exploração, mas também de genocídio, de assassinato, de várias formas de crime. E nesse sentido, a gente já tinha a presença dos escravos africanos, e pensar a abolição da escravidão no Brasil foi algo muito difícil. Né? A escravidão não foi algo que foi abolido da noite para o dia, na verdade, ela passou por uma questão processual, e até que a Lei Áurea, que foi a lei que aboliu realmente a escravidão, a gente vai ter aí Eusébio de Queiroz, a sexagenário, a lei do ventre livre, que era trazendo limites para não se chegar ao que depois vai se resultar na Lei Áurea. A Eusébio de Queiroz ela também vai passar a existir a partir de 1850, e o que a gente vai ter aqui? Antes, as Seis Marias era a possibilidade de pessoas outras terem as suas terras, mas com a Lei das Terras de 1850, pensou-se agora que não podia se dar o privilégio para os negros ou para os indígenas de terem a oportunidade de produzir nessas terras, ou terem, consequentemente, essas terras. E aí, essa Lei das Terras ela vai significar que nenhuma terra desocupada, que não tinha a sua função de produção acontecendo, poderia ser passada para essas pessoas. Ou seja, terras que não tinham donos ou que não pertenciam ao Estado, seriam terras que poderiam apenas ser adquiridas se as pessoas comprassem. E aí, pensando 1850, é uma realidade em que negros, em que indígenas e qualquer outro grupo minoritário eram pessoas que certamente não tinham dinheiro para poder ter posse de terras. Então, o bem comum da terra foi destinado prioritariamente à formação de grandes latifúndios, e é nesse momento que a gente vai ter a grilagem mais do que nunca, porque os documentos vão começar a serem falsificados nesse momento, já que essas pessoas falsificavam na ideia de que compravam essas terras e ampliava as terras desses detentores, né, desses grupos que estavam no poder, que já tinham expansivas posses de terras, ou seja, aumentaram-se ainda mais. Enquanto os mais pobres foram submetidos a trabalhos extenuantes, sem receber em troca qualquer garantia social, e essa violência e injustiça que predominou por décadas vem se intensificando em tempos recentes. Ou seja, a gente percebe que o problema do campo, o problema da terra, o problema agrário, ele passa por muito tempo sem ser resolvido, não é um problema recente,
mas que atravessa os séculos e que ainda está longe de ser resolvido aqui no Brasil. Pensando nisso, a estrutura fundiária é a forma como se encontra distribuída a propriedade e a posse da terra na sociedade. No Brasil, não é longe de se pensar, né? Não é difícil de se pensar que ainda a distribuição ela não alcança uma questão igualitária ou pensar a própria equidade. Existem poucas propriedades para muitas pessoas, onde a maior parte, na verdade, não tem, e poucas pessoas com muita posse de terra. E aí a gente pode também começar a pensar o universo das próprias leis, da Constituição Federal, que dedica momentos para falar sobre isso, né? A gente tem alguns artigos da própria Constituição Federal que diz que a terra ela tem um dever que é de fazer, produzir, e quando ela não está fazendo a sua função, basicamente precisa se repensar sobre a propriedade, na verdade, uma redistribuição para que ela faça se produzir. Então, nesse sentido, também é importante pensar as classes dos trabalhadores rurais, e eu já adianto novamente que o grupo desses trabalhadores rurais a qual eu trabalho são os poceiros, né? Mas aí a gente tem os parceiros que trabalham na terra dos outros e fica com uma parte do que produzem, os arrendatários que pagam aluguel pela terra, os poceiros que lutam pela legalização de suas posses, pequenos proprietários, problemas com juros das dívidas com os bancos e preços baixos, trabalhadores assalariados, aqueles que lutam para ter os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, ou aqueles também permanentes ou temporários, volantes ou boias frias, os sem-terras, que foram expulsos pela construção de usinas hidrelétricas, expansão do capitalismo no campo a partir da década de 70, e que vivem a partir dos seus acampamentos, fazendo a sua luta em busca do direito de estar na terra. Isso se relaciona um pouco também com a minha pesquisa que eu realizei no mestrado, basicamente os impactos sociais em Juazeiro pela construção da barragem de Sobradinho, onde as principais vítimas eram essas pessoas que foram expulsas de suas terras em detrimento da construção daquela barragem. Então, esse universo aqui do conflito, da violência com o homem do campo é um universo que eu já vim investigando desde o mestrado e doutorado. Agora eu caminho para outros lugares, já que eu saí de Juazeiro agora para pesquisar em Porto Seguro, e agora eu também trabalho com os poceiros diante de uma outra realidade, que é os impactos sociais resultantes da presença da empresa Brasil-Holanda aqui em Porto Seguro, especificamente ali em Vale Verde. Então, na Constituição Federal, o que a gente vai ter? A propriedade atenderá à sua função social, o artigo 5º, inciso 23, e compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Isso a gente encontra no artigo 184. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em leis, os seguintes requisitos. Primeiro, aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis à preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam a relação de trabalho e, por fim, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Aqui a gente encontra no artigo 186 da Constituição Federal. E aqui eu começo a discutir um pouco sobre os objetos e os objetivos da minha pesquisa, já começando a relacionar com a proposta do pluralismo jurídico. O tema da minha pesquisa é o imaginário da dominação e da violência, conflitos e crimes contra poceiros em Porto Seguro, Bahia, entre as décadas de 1970 a 1990. O próprio título ele é chamativo, não é só sobre pensar a existência desses conflitos e da violência, mas pensar como essas relações de poder ela permeava o imaginário e como os jogos e as tramas existiam ali, no sentido de que havia um imaginário sobre a dominação e da violência por parte das pessoas que realizavam a imposição do poder com violência física, psicológica, todas as outras formas de violência que a gente pode pensar, por parte da empresa Bralanda, e também o imaginário dessa dominação e da violência concebido pelos grupos oprimidos, que são basicamente esses poceiros. Então, como é que eles existiam nesse jogo, nessa trama da dominação e da violência, e como também eles resistiam a esse jogo da dominação e da violência dentro desses conflitos e desses interesses que são automaticamente excludentes entre um grupo e outro. Aquele que domina é aquele que é dominado, aquele que ataca é aquele que resiste, né? Aquele que está em detrimento dos direitos e aquele que pode ser entendido como, consequentemente, aquele que quer isentar o outro grupo dos direitos, seus direitos. Então,
Os conflitos, crimes e violências contra o homem do campo em Porto Seguro foram levados a cabo por agentes dos poderes públicos e privados, onde os interesses dos grandes proprietários de terras, grileiros e empresas foram contemplados diversas vezes pelo Estado. Aos poceiros estava reservada a violência como forma de resolver essas ocorrências. Então, nesse sentido, meu primeiro objetivo aqui, que é o objetivo geral, já nos traz a reflexão de que, por muitas vezes, esses poceiros buscaram apoio do poder público, mas esse próprio poder público não conseguiu sanar, não conseguiu resolver e não se caracterizou como estado de resolução, como lugar de resolução desses problemas. Então, acaba que o lugar, né, oficialmente instituído como aquele que a gente precisa buscar, né, para a realização, para a efetivação dos meus direitos, não me dá essa possibilidade. E aí é um pouco do que o Alckmin ele vai trabalhar o tempo inteiro nas suas obras, nas suas pesquisas sobre o pluralismo jurídico. A incapacidade do Estado, que é monista, né, ou seja, o único lugar que emana o direito legítimo, não dar conta desses conflitos. E aqui a gente fala sobre conflitos e pensando também a realidade desse pluralismo jurídico em questões que já estão existentes nas leis, na própria Constituição Federal já fala sobre a possibilidade de existir o poceiro, né, de ele estar em terras que são improdutivas, que não cumpram a sua função social, como está na Constituição, e não fazendo isso, eles têm esse direito de estar nessa propriedade, mas se esbarra com outros interesses, que são os interesses de dominação e de violência, característicos e caracterizados por empresas, por agentes, né, por indivíduos, por sujeitos, como a própria Bralanda, ali em Vale Verde, durante as décadas de 70 a 90. A própria empresa, os próprios documentos, minha pesquisa eu trabalho com memórias, já que eu trabalho com o passado, mesmo fazendo parte do universo da história do tempo presente, porque muitos desses sujeitos que vivenciaram ainda estão vivos e têm memórias muito latentes sobre os eventos. Ao mesmo tempo, é uma pesquisa do tempo presente e, basicamente, eu lido com o passado. Então, ela permeia o universo da busca documental. Trabalharei também com as entrevistas, né, fazendo a seleção das memórias que são importantes para estarem na construção da narrativa da minha pesquisa também. Mas são pesquisas que precisam passar pelo tratamento. Então, por isso, também permeia o universo da metodologia. E aqui a minha proposta de metodologia é trabalhar com análise do discurso, a partir da linha francesa do Peixot, mas também trabalhar com o tratamento da história oral, a partir do Pollack, né? Onde essas entrevistas que eu farei futuramente serão colhidas, serão tratadas, serão entendidas, serão dialogadas com os documentos, vão passar também com o diálogo da operação historiográfica, né? Que é costurar esse corpo, que é o objeto de pesquisa, com as teorias, com as metodologias, e aí a gente vai ter como resultado o próprio resultado em si da minha pesquisa. Então, aqui eu apresento para vocês o meu objetivo geral, e aqui também eu tenho os objetivos específicos, né? Que é analisar as lutas agrárias, eu citei aqui, eu estou permeando melhor, analisar as lutas agrárias de Porto Seguro, em Porto Seguro, Bahia, entre as décadas de 70 a 90, tendo como foco central os conflitos e as violências contra poceiros, em detrimento das disputas entre fazendeiros, grileiros e a implantação de empresas madeireiras na região. A Bralanda era uma empresa madeireira, né? Automaticamente também era uma empresa em que seus donos eram fazendeiros e que também praticavam a grilagem. Então, todas essas questões conceituais e esses personagens aqui estão todos imbricados à existência dessa empresa que é a Bralanda. Os objetivos específicos: identificar conflitos no campo em Porto Seguro entre as décadas de 70 e 90, identificar quem eram e quais os novos sujeitos do campo, suas reivindicações, e a relação dessas reivindicações com a ordem de crimes e violências que os acometeram. A gente tem aqui, eu trabalho com o passado, mesmo sendo passado muito próximo do meu presente, mas existiam os poceiros e os sujeitos que tinham suas lutas específicas e características daquele momento, e existem novos sujeitos do campo. Então, esse objetivo específico vem para a gente poder pensar quem eram e quem são esses novos sujeitos, e como as suas reivindicações, tanto no passado quanto no presente, estão relacionadas à ordem de crimes e violências. E aí a gente volta de novo à minha questão conceitual lá no início, porque isso bate de frente com os interesses que são diferentes e automaticamente excludentes. O segundo objetivo específico é analisar a questão jurídica brasileira em relação a essas reivindicações e conflitos no campo, percebendo como as leis agrárias do presente têm suas implicações na região de Porto Seguro. É um pouco de pensar também a evolução das leis e como o próprio judiciário ele tem tratado as questões do campo, pensando os direitos, pensando os deveres e pensando essas relações que são conflituosas entre esses grupos que
automaticamente se chocam na convergência dos seus interesses. E também buscar esses conflitos, né? Logicamente, eu não estou a par ainda de todos os conflitos que existiram aqui durante essas décadas, mas é algo que eu vou construir durante a própria realização e construção dessa pesquisa, que é resgatar os conflitos que aconteceram a partir das fontes documentais e também da partir das entrevistas e das memórias que eu vou conseguir colher, sabendo quando foram esses eventos, como foram esses eventos, né, e todas as narrativas que podem ser colhidas aí. Perceber como esses eventos atingiram o judiciário brasileiro e o porquê deste espaço não ter sido capaz de amenizar e solucionar os conflitos, crimes e violências no campo. E a gente volta àquela questão. Aqui o pluralismo jurídico. Se o Estado ele não é capaz e não foi capaz de sanar, amenizar e solucionar esses conflitos, isso demonstra a incapacidade desse Estado de ser esse agente legítimo, monista e puro para poder legitimar e fazer acontecer os direitos, né, as intervenções que são necessárias para aquele momento. E aí está o momento também de a gente pensar outras formas de direito existindo e acontecendo ao mesmo tempo, junto com o direito emanado pelo Estado, né, como única fonte legítima de direito, fonte legal também, mas a necessidade de existir esses outros grupos, emanando as suas formas de entender e de resolver e de perceber o direito, fazer acontecer esse direito também, já que onde eles buscam não é capaz de solucionar esses interesses e essas problemáticas. Por último, analisar a capacidade que o pluralismo jurídico tem de solucionar esses conflitos, ou pelo menos criar espaços para que os direitos divergentes se expressem, sem que isto produza ainda mais conflitos. O pluralismo não aparece na minha pesquisa como algo novo, é algo que eu venho desde que eu submeti o meu projeto para o programa de doutorado em Estado e Sociedade aqui pela Universidade Federal do Sul da Bahia, mas que, no processo de amadurecimento, inclusive em diálogos com a minha orientadora, a gente tenta perceber a necessidade de usar ou não, porque choca muito com alguns debates que a gente já teve na própria disciplina, sobre o que eu estou chamando de pluralismo jurídico na minha proposta, no meu objeto de pesquisa, não ser, né, o pluralismo jurídico, porque entende-se que a questão do direito dos posseiros, eles já existem, principalmente na Constituição Federal. Então, se eles já existem, não é uma outra forma de direito, porque é um direito já reconhecido pelo próprio Estado, monista, né, fonte legítima de emanar esse direito, mas que, na verdade, o problema vem a se entender como a não realização desses direitos, o não cumprimento desses direitos. Então, aqui eu começo a dialogar um pouco com a proposta. Então, a incapacidade de amenizar ou solucionar os conflitos, crimes e violências no campo, isso é perceptível com a onda de crimes de violência que acometeram esses posteiros durante essas décadas que eu estudo, 70 a 90, aqui em Porto Seguro. Demonstra a incapacidade de amenizar, solucionar os conflitos, crimes e violências no campo, pelo Estado como responsável de intermediar ou de intervir nisso. O comportamento do judiciário em relação às ocupações tem relação direta com o que o Antônio Carlos Walckman classificou como falência da tradição monista na solução dos conflitos nas sociedades modernas, principalmente da latino-americana. Segundo Walckman, esta legalidade, quer enquanto fundamento e valor normativo hegemônico, quer enquanto aparato técnico oficial de controle e regulamentação, vive uma profunda crise paradigmática, pois vê-se diante de novos contraditórios problemas, não conseguindo absorver determinados conflitos coletivos e específicos no final do século XX. Nesse sentido, o Alckmin ele chama a atenção a todo momento que a nossa Constituição, né, o nosso direito, ele é eurocêntrico, mas que basicamente não dialoga com as características que são muito singulares e particulares aqui da América Latina, né? O direito europeu foi pensado conforme a realidade histórica, social, política, né? Todos os campos que a gente pode pensar para a Europa. E que, na verdade, a gente teria que ter um direito pensando todas essas características também singulares e particulares aqui da América Latina. E isso não acontece. Por isso, se choca com a falência e com a incapacidade de amenizar, solucionar os conflitos, crimes e violências no campo. Então, o pluralismo jurídico comunitário é um instrumento de renovação desse direito. Na história agrária, pode-se assumir a perspectiva de um tratamento da ação dos movimentos sociais como espaços de disputa de direitos e construção de novas perspectivas de direito, deixando de desconsiderar os instrumentos legais como parte constitutiva do campo da ação social. E a situação que vislumbramos nas ocupações de terra demonstra a possibilidade de adoção de um paradigma do pluralismo jurídico, que é basicamente o que os poceiros vieram fazer, né, estando ali, né, vislumbrando essas ocupações
também com a possibilidade de adoção do paradigma desse pluralismo jurídico, o direito comunitário participativo, pois a ação de ocupar é dirigida pela compreensão de um determinado direito à terra e nas referências históricas, populares e sociais de que o direito é construído e operacionalizado numa prática social, né? Então, pensando a história e como essa história se constitui para esses grupos, pensando o social, que esses grupos se encaixam enquanto detentores de direitos. Ao mesmo tempo, esse direito se faz valer de outras formas, que são muito singulares de como eles praticam na sua comunidade. E acaba que grupos como esses opressores, constituídos e representados, por exemplo, na minha pesquisa pela empresa Brasil Holanda, logicamente tocado por sujeitos e por pessoas, mas no geral, pela existência dessa empresa, é que eles se chocam, ao mesmo tempo que os interesses aí eles são conflituosos, e é isso que eu cito a todo momento, são os conflitos de interesses. Então, nos marcos teóricos definidos pelo pluralismo jurídico, comunitário, participativo, é possível desvendar os mecanismos e os discursos construídos pelos movimentos sociais na definição do seu direito à terra. Importa saber a forma como os grupos sociais constroem a sua legitimidade como sujeitos de direitos, como operacionalizam esse direito e de que forma dialogam com o monismo jurídico, principalmente no uso de que fazem do preceito constitucional da função social da propriedade. E, por fim, o Alckmin ele considera que a falência do aparato jurídico estatal na solução dos conflitos sociais não deve ser minimizada. Por outro lado, essa constatação não significa a falência por completo deste aparato como referência de organização da vida social, mas simplesmente o reconhecimento de que esta é uma das muitas formas jurídicas que podem existir na sociedade. No caso específico dos conflitos sociais, essa forma jurídica tem demonstrado sua ineficácia, daí a necessidade de pensar uma organização jurídica que permita a coexistência de ordens jurídicas distintas. Então, a proposta que será estudada nessa pesquisa será o pluralismo jurídico comunitário participativo. Se isso se fazer presente na minha pesquisa, que é algo que eu deixei claro, eu estou em processo ainda de maturação, e fazer essa disciplina, ela vem com uma contribuição de me colocar no lugar de pensar, basicamente, qual é o problema e se o pluralismo jurídico vem a se encontrar com a proposta do que eu penso em construir para a minha pesquisa. Então, que para além da renovação e interpretação do aparelho jurídico estatal, pressupõe atenção especial aos novos sujeitos construtores de direitos, seus instrumentos de legitimação instruídos através da prática social. A situação de que vislumbramos nas ocupações de terra demonstra a possibilidade de adoção do paradigma do pluralismo jurídico comunitário participativo, pois a ação de ocupar é dirigida pela compreensão de um determinado direito à terra. É nas referências históricas, de novo, populares e sociais, que o direito é construído, operacionalizado numa prática social. E aqui são alguns limites e potencialidades para poder finalizar a minha apresentação, né? De que a região existe o potencial para a realização dessa pesquisa. Eu trabalho com a história do tempo presente, então muitos desses sujeitos eles ainda estão vivos, que eu vou colher as entrevistas, né? Fazer o tratamento dessas entrevistas, pensando de como aquele passado ele aconteceu, né? A memória são as impressões sobre o passado, então eu preciso ouvir os sujeitos dessas memórias. Isso vai ser feito a partir dessas entrevistas, também as fontes documentais, que permeiam aí a Comissão Pastoral da Terra, porque dentro desse contexto aí a gente vai ter a presença da igreja fazendo parte, né? Ao mesmo tempo a gente vai ter a intervenção da polícia, então tem documentos do campo policial, alguns processos que ainda estão em andamento contra a Bralanda, então há um universo de fontes ainda que já foram e que ainda irão ser colhidas, a aplicabilidade da metodologia e a dimensão das fontes. Eu já citei para vocês que eu pretendo trabalhar com a história oral, que não é só uma forma de colher, mas também de tratar as entrevistas e as memórias, com análise do discurso, né, pensando o universo do discurso das fontes documentais, porque são fontes produzidas pelo Estado, então há discurso, mas também pensando os discursos desses sujeitos vítimas dessas questões aqui. Então, que também é discurso, né? E aí eu penso alguns limites, né? Sou capaz de responder às reverberações do problema no presente, o que, na verdade, eu chamo de pluralismo jurídico é pluralismo jurídico, é uma questão que eu ainda estou maturando, mesmo pensando já essas aproximações, já que é a proposta desse seminário, mas, ao mesmo tempo, eu trabalho com a década de 70 a 90, e eu coloco como alguns objetos de investigação, né, como propostas para essa investigação, se eu sou capaz de responder como isso evoluiu, né, como isso não evoluiu também, ou essas reverberações desses problemas ainda no presente, ou seja, o que enquanto problema no campo
principalmente relacionados a esses posseiros aqui em Porto Seguro ainda tem suas reverberações no presente. E aí, a potencialidade também, a capacidade que o pluralismo jurídico tem para solucionar esses conflitos, pensar a resolução naquele momento e também no presente, ou pelo menos criar espaços para que os direitos divergentes se expressem sem que isso produza ainda mais conflitos, e identificar conflitos no campo de Porto Seguro entre as décadas de 70 e 90, identificar quem era e quais são os novos sujeitos do campo. E aqui eu finalizo, essa é um pouco das minhas referências, e gratidão pela oportunidade, de novo, de estar podendo apresentar a minha proposta de pesquisa e também pensando nos limites e as potencialidades das contribuições dessa disciplina, pluralismo jurídico, no meu objeto de pesquisa.